informativa. PCP Açores propõe fixação de preços e aumento de salários como forma de combater a crise inflacionista. A recomendação à autarquia de Lisboa para alargar transportes públicos gratuitos a estudantes deslocados açorianos foi aprovada. Maria José Duarte renuncia ao cargo de presidente da Assembleia Municipal de Ponta Delgada. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O PCP Açores defendeu esta quinta-feira em Angra do Heroísmo a fixação de preços de combustíveis e bens alimentares e o aumento do salário mínimo regional e da remuneração complementar para mitigar os efeitos da inflação na região. No balanço de uma visita de 2 dias à Ilha Terceira, o dirigente comunista alertou para o aumento dos preços dos combustíveis, da energia e de todos os bens essenciais. Marco Varela criticou a apatia do Governo Regional e insistiu no aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5% para 7,5%. A proposta que o PCP tem é uma proposta de claro de já há alguns anos, que é um aumento de 2,5%, ou seja, passar de 5% para 7,5%. O Governo Regional, PSD, CDS, PP e PPM, pelo contrário, continua a evitar enfrentar as questões de fundo e dedica-se à tentativa de minorar problemas, tomando decisões de curto prazo ou, mais frequentemente, prometendo investimentos que apenas procuram silenciar um ou outro descontentamento ou obter ganhos políticos imediatos. O coordenador regional do PCP defendeu ainda um aumento efetivo da remuneração complementar acima dos 15%. Não estando a fixar-se no possível valor da inflação, mas um aumento real dessa remuneração complementar, que, na nossa opinião, teria que ser acima dos 15%. O aumento do complemento regional de pensão e o alargamento da gratuitidade das creches disponível atualmente até ao 13º escalão a todos os escalões são outras medidas propostas pelo PCP Açores após reunir com o Sindicato dos Professores da região Açores e com o Instituto Histórico da Ilha Terceira. Marco Varela, o coordenador regional do PCP, apelou a um reforço de verbas no próximo orçamento da região nas áreas da educação e da cultura. Foi através de uma proposta do Bloco de Esquerda que a recomendação chegou à autarquia de Lisboa de forma a alargar a gratuitidade dos transportes públicos a todos os estudantes até aos 23 anos, abrangendo também os estudantes açorianos deslocados. A proposta foi aprovada em Assembleia Municipal da Autarquia de Lisboa, permitindo assim que todos os estudantes deslocados fiquem com acesso gratuito aos transportes públicos. Esta proposta foi aprovada por maioria, apenas com os votos contra do CDS e do Chega. Já aderiram ao acesso gratuito aos transportes públicos 10.000 estudantes de Lisboa, o que demonstra que é uma medida eficaz e que este é o caminho que deve ser gradualmente estendido a todo o território. O comunicado do Bloco de Esquerda refere ainda que a gratuitidade dos transportes públicos é uma ferramenta essencial para aumentar o número de pessoas que utilizam os transportes públicos, reduzindo a dependência do transporte individual, responsável por uma percentagem significativa de emissões de gases poluentes. O deputado do PSD Açores, Paulo Silveira, destacou esta quinta-feira o maior incremento de voos de sempre da SATA na época baixa para a Ilha de São Jorge, que considerou como mais uma resposta pronta do governo de coligação e da Companhia Aérea Regional às necessidades dos jorgenses e dos açorianos. Paulo Silveira adianta que esses voos vão acontecer à segunda à tarde e à sexta de manhã, permitindo deslocações mais céleres à Ilha de São Miguel, mas não esquecendo que se mantêm as habituais 9 ligações semanais com a Ilha Terceira, com um voo diário e 2 voos diários às terças e quintas-feiras. A par disto, o deputado social-democrata relembra que este incremento já se tinha verificado no transporte marítimo de passageiros, com o aumento das ligações e a pernoite de uma embarcação no Porto de Velas.
Maria José Duarte renunciou ontem com efeitos imediatos ao cargo de Presidente da Assembleia Municipal de Ponta Delgada, bem como ao seu mandato. A decisão divulgada em conferência de imprensa deve-se depois de o Presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, ter desrespeitado a social-democrata no seguimento da reabilitação do Mercado da Graça, que gerou polémica e confronto entre os dois. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O episódio mais recente aconteceu na passada segunda-feira, na reunião preparatória da Assembleia Municipal, que acontece hoje, onde Maria José Duarte alega que o autarca ameaçou abandonar os destinos do município. Mostrando-se impossível sanar o mal-estar que se instalou entre mim e o Sr. Presidente da Câmara, como o próprio fez questão de evidenciar na referida reunião e em presença de vários deputados municipais e presidentes de junta de freguesia, informo que acabei de renunciar com efeitos imediatos nos termos dos artigos 10º, número 1 e 27º, número 1 do Regimento da Assembleia Municipal ao cargo de Presidente da Assembleia Municipal e ao meu mandato na Assembleia Municipal. Faço ainda antes da realização da reunião da Assembleia Municipal de amanhã, para que a mesma decorra com a maior elevação possível, sem distrações e sem comprometer os assuntos que verdadeiramente interessam à cidade de Ponta Delgada e aos cidadãos que a habitam. Eu sei o que é governar Ponta Delgada em paz com o órgão deliberativo. E é isso que eu desejo que continue a acontecer também neste mandato. Segundo a responsável, na segunda-feira, na reunião preparatória da Assembleia Municipal, Pedro Nascimento Cabral abordou Maria José Duarte de forma desrespeitosa e agressiva, recusando-se a estar na mesma sala que esta e, inclusivamente, ameaçou abandonar os destinos da Câmara Municipal de Ponta Delgada na sequência da requalificação do Mercado da Graça. Atitude que leva, assim, a ex-autarca a tomar a decisão de abandonar o cargo de presidente do órgão que presida há um ano. A social-democrata adiantou que Nascimento Cabral ameaçou até candidatar-se como independente, reforçando ainda mais a decisão da sua renúncia por não querer sentir-se responsável por qualquer instabilidade na governação do maior município açoriano. Apesar de tudo, Maria José Duarte disse abdicar do cargo com sentimento amargo de missão inacabada. Abdico deste cargo para que fui eleita com um sentimento amargo de missão inacabada, mas com a serenidade de quem toma decisões ditadas apenas e tão só pelos seus princípios e valores inabaláveis. Faço com mágoa pessoal, mas com profundo sentido ético, lembrando palavras de Francisco Sá Carneiro, que passo a citar. A política sem ética é uma vergonha. Na política, como na vida, os atos ficam com quem os pratica. Não tenho ambições políticas, mas continuarei a ser uma cidadã de corpo inteiro, empenhada na causa pública e em todas as causas pelas quais vale a pena lutar. Recorde-se que há um ano, depois de ter exercido funções como Presidente da Câmara Municipal, Maria José Duarte aceitou o convite de Pedro Nascimento Cabral para ser candidata a Presidente da Assembleia Municipal. De acordo com o regimento deste órgão, no caso de destituição ou demissão de qualquer dos membros da mesa ou de cessação do respectivo mandato, proceder-se-á a nova eleição na sessão imediata. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Ora, em reação à renúncia da Presidente da Assembleia, Pedro Nascimento Cabral, em declarações à RTP Açores, rejeitou as críticas de Maria José Duarte. São considerações que, enfim, que a doutora Maria José Duarte, se assim o diz, deverá ter as razões. O que é certo é que eu participei numa reunião, digamos, do Partido Social Democrata, uma reunião que foi convocada pelo Partido Social Democrata, e nesta reunião o que constatei e pude transmitir aos seus deputados municipais é que esta reunião teria que ser feita em duas partes, face, digamos, à perda de confiança política originada
pela circunstância de uma declaração política que toda a gente se lembra que a doutora Maria José Duarte fez no início da última Assembleia Municipal extraordinária da Câmara de Ponta Delgada. Portanto, se alguém levou para o palco público esta situação, foi a doutora Maria José, e terá ela que conviver com isso, e certamente terá não só conviver com isso, como também com o processo de auditoria, em que foi e irá ser isto, e já participado pela Câmara Municipal, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Tribunal de Contas e também pela Inspeção Administrativa e Fiscal. Por sua vez, o líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, afirmou ontem que a demissão de Maria José Duarte foi um exercício de plena liberdade e avaliação. Obviamente um exercício de plena liberdade e de avaliação da senhora deputada e presidente da Assembleia Municipal de Ponta Delgada. Não gosto de esconder o sol com a peneira. Houve uma situação de alguma incompatibilidade entre a presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara. É preciso que as instituições funcionem de forma respeitosa ao serviço da democracia e das populações e por isso tenho que respeitar a decisão. Na verdade, fico com pena do sucedido, mas verdadeiramente a nossa missão democrática e de responsabilidade é servir bem o nosso povo e o normal funcionamento das instituições. De acordo com José Bolieiro, a avaliação própria permitiu acautelar o superior interesse do município de Ponta Delgada, a estabilidade política e o relacionamento entre os dois órgãos, ou seja, Assembleia e Câmara Municipal. O presidente do Governo Regional considerou ontem à noite que a Ilha das Flores está na moda e que foi a que mais cresceu este ano em termos turísticos. José Bolieiro intervinha em Santa Cruz das Flores no âmbito do Fórum Autonómico que marcou o arranque da visita oficial do Governo, onde reforçou que esta foi a parcela dos Açores que mais cresceu em termos turísticos, estando na moda, tal como a região a nível nacional e internacional. O governante destacou a criação da Tarifa Açores e mostrou-se confiante no futuro do turismo dos Açores. O orador do Fórum Açoriano foi o presidente da APAFT, a Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, que considerou que os Açores têm futuro e em termos turísticos devido à sua natureza e sustentabilidade, que são os vetores mais importantes no presente. Pedro Costa Ferreira salientou que o turismo regional tem de assentar em dois pilares, na SATA e na promoção da região como um todo. A natureza, a autenticidade e a sustentabilidade vão ser pilares da procura futura e já são de uma enorme importância atualmente. Portanto, as bases estão cá todas. Não consigo olhar para os Açores do ponto de vista turístico sem olhar para a SATA. O que a SATA tem que fazer e o que os Açores têm que fazer é que se focar nos mercados emissores que são mais importantes e que são aqueles que dão razão a uma estratégia. Para o orador, em termos de estruturação e promoção do produto, os Açores devem ser promovidos como um todo e não por cada ilha individualmente. Vamos pensar em Açores, não pensemos nesta ou naquela ilha. Todas as ilhas perderão se não se juntarem umas às outras para, em termos de estruturação de produto e de promoção, se falar tão somente em Açores. Nós, enquanto Portugal e Açores também, não temos dimensão e não temos capacidade financeira que têm os nossos concorrentes. Se não nos unirmos para sermos cada vez mais visíveis, se nos separarmos, apenas mudaremos de ser visíveis para insignificantes. Pedro Costa Ferreira, o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, orador convidado do Fórum Açoriano que decorreu ontem à noite na Ilha das Flores. A Unileite, União das Cooperativas Agrícolas de Laticínios da Ilha de São Miguel, decidiu aumentar o preço do leite pago aos seus produtores associados em 8 cêntimos já a partir do próximo sábado. Em comunicado, o presidente do Conselho de Administração, Pedro Tavares, assinala que esta subida, a maior realizada em São Miguel, vai contribuir significativamente para o equilíbrio das contas dos produtores que têm vindo a sofrer com o forte aumento do custo dos fatores de produção. O responsável notou que, num ano, ocorreram várias subidas do preço de leite pago ao produtor, representando em média um acréscimo de 21 cêntimos.
A Portos dos Açores abriu um concurso público para a recuperação integral para efeitos expositivos de uma locomotiva do século XIX. O concurso público, publicado em Diário da República esta quarta-feira, estabelece o preço base de 140 mil euros para a recuperação de uma das locomotivas a vapor de origem inglesa que terão sido usadas no início do século XX na construção do Porto de Ponta Delgada e posteriormente nas obras de prolongamento daquela infraestrutura e da Avenida Infante Dom Henrique na Ilha de São Miguel. Segundo o executivo açoriano, as locomotivas propriedade da empresa Portos dos Açores, que gera as infraestruturas portuárias do arquipélago, são exemplos únicos existentes na região, mas estão num estado de avançada deteriorização estrutural. Por isso, o Governo considera necessária a sua recuperação para a criação de um contexto museológico de fruição por parte da população açoriana e de turistas e passageiros de navios de cruzeiro que visitam o destino. A Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, Pico Wines, recebeu este ano 125 mil quilos de uva, o que vai permitir produzir 75 mil litros de vinho, uma quebra de 50% a 60% na produção. Os dados foram avançados por Pedro Cavaleiro, que apelou à reflexão interna para perceber por que existiram associados com produções bastante boas e outros com produções muito reduzidas. Apesar da menor produção, o diretor-geral da Pico Wines realça que os vinhos deste ano vão ter uma qualidade muito alta devido aos investimentos realizados pela cooperativa. Este ano, a Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico pagou entre 4 e os 3,5 euros por quilo de uva das cascas brancas de Arinto dos Açores, Verdelho e Terrantez do Pico. Devido a este ter sido um ano tão complexo para a produção de vinho do Pico, a cooperativa atribuiu um prémio de mais 50 cêntimos por quilo de uva. A Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico tem 284 associados, destes 135 entregaram uvas durante este ano. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, dia 29 de setembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira. Continuo na companhia do Rádio Clube de Angra, a sua rádio, a Voz da Terceira. Hora informativa.